Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estamos mais uma noite aqui com a graça de Deus para darmos continuidade aos nossos estudos. Rogamos ao Senhor que tenhamos aí mais uma noite abençoada, mais um tempo produtivo para a glória de Deus. Hoje nós vamos olhar para o primeiro livro de Reis. Está na página 233 da apostila. Amém? Página 233 da nossa apostila. Então, nós vimos na aula passada, né, dando continuidade aí ainda nos livros históricos, né, ou livros proféticos. Finalizamos o segundo livro de Samuel, agora continuando, entrando aí no primeiro livro de Reis. Vamos lá para a página 233, que nos diz assim, apostila. No cânon hebraico, os livros de primeiro e segundo reis compõem uma obra só, e o mais provável é que tenham sido obra de um só escritor. Vimos que esse livro pode tanto ter caráter histórico como profético e teológico. O livro abrange um período de 400 anos e conta a história do crescimento e depois do declínio do reino que acabou dividido. Israel e Judá são levados para o cativeiro. Então a gente viu, né, irmãos, até aqui, que o livro de Samuel, por exemplo, né, que a gente viu que ele tem um grande marco na história do povo de Israel, né? Que o povo então agora começa a viver sob um novo governo, né? Um novo método de ser liderado. Então agora nós estamos aí na história do povo de Israel, num governo monárquico, né? Dirigido aí, guiado por alguns reis, né? Ou por reis, melhor dizendo. E nós vamos ver que durante esse período, né? De 400 anos aqui aproximadamente, muitos reis passaram. E também nós temos a divisão do reino, né? Israel e Judá. Então a gente tem toda essa história do povo de Israel, aqui registrado no primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis e também no livro de Crônicas, né, que dá continuidade. Nós vamos entrar hoje na próxima aula, que também dá continuidade, segmento nessas histórias, né, nos fatos que aconteceu durante esse período. Então nós vamos ver que infelizmente, né, nós temos uma história aí de muitos reis, né, quase todos aí da história, poucos reis se destacaram, a maioria eram reis que não andaram de acordo com os caminhos do Senhor, não conseguiram uma boa liderança, né, para com o povo de Israel, levando a nação ao sofrimento, alguns deles levando a nação a quedas, né, a idolatria e assim por diante. Então, sobre esse contexto, né, que está sendo escrito aí, que está sendo analisado o livro de Reis, né, de Reis e também de Crônicas. É nesse período do exílio babilônico, aonde o povo está sobre um governo, sobre um rei, né, sobre um julgamento de uma permissão de Deus para que aquele povo viesse ser tratado pelo Senhor. E durante todo esse período surgem então alguns reis e eles, na sua maioria, nós vamos ver aqui, eles não andaram no caminho do Senhor, né? Eles não conduziram de uma forma benéfica aí a nação de Israel. O título aí na apostila de 6.1, o livro registra a decadência da monarquia em Israel, desde os últimos dias de Davi até o exílio da Babilônia, testemunhando quase 4 séculos, destacando a construção e a destruição do templo. Reis é a continuação dos livros de Samuel, como o nome sugere. Esse livro registra
os acontecimentos da família real. Contudo, a partir do reinado de Salomão e dos reis de Judá e Israel que o sucederam, né? Então a gente vamos ver aí que Davi, né? Salomão, Davi, que governaram, né, que lideraram o povo de Deus, né, o povo de Israel, tiveram aí a graça, né, de poder conduzir o povo debaixo daquilo que o Senhor tinha, homens que se destacaram, que deixaram um legado. Mas agora então, o livro de Reis, que registra aí a história da família real e também registra a decadência dessa monarquia em Israel, né? Então nós vamos ver aí sobre essa triste perspectiva, né, que a nação sofreu e tudo isso, né, irmãos, vale destacar que é uma forma pedagógica, né, o próprio Senhor permitindo para poder tratar do povo, cuidar do povo e nós vamos ver aqui também hoje novamente, nós já falamos isso anteriormente, né, sobre esse ciclo vicioso que o povo estava vivendo, né? Então, nós vamos ver aqui na leitura de hoje também um pouco sobre isso. Na autoria, ainda na página 233, no 6.2, tem aí uma recapitulação, né, uma pequena recapitulação sobre essa introdução. A autoria, a tradição judaica afirma que Jeremias foi o autor de Reis, o que é incerto. Nenhum autor é indicado no livro. Há evidências de que vários livros foram escritos por autores individuais durante o tempo em que é registrado nos próprios livros. A fonte de pesquisa é encontrada no próprio livro de Reis, como livro da história de Salomão, 1 Reis 11:41, livro da história dos reis de Israel, como também está escrito em 1 Reis 14:19, ou livro da história dos reis de Judá, né, 1 Reis 14:29. É certo que houve uma única pessoa que fez uma seleção de textos a partir das fontes históricas pré-existentes. Se Jeremias foi o autor, um outro escritor terminou o seu trabalho. A suposição de que o escritor que tivesse ele mesmo experimentado o exílio e que tivesse acesso aos materiais escritos produzidos previamente justifica a tese, dando atenção para o apêndice no final do livro de Jeremias, que repete quase que literalmente o que foi registrado na conclusão de 2 Reis 25. Então, acredita-se, né, irmãos? Na verdade, a tradução judaica indica aí Jeremias, né, como o autor, como nós vimos aqui, né? Ó, a tradução judaica afirma. Porém, queria deixar aí registrado para os irmãos marcarem, né? Que também não está na apostila, um extra aí, que essa mesma tradução judaica, uma outra linha da tradução judaica, eles também trazem, né, uma indicação de que foi um profeta ou um homem inspirado por Deus que escreveu o livro de Primeira e Segunda Reis, também até possivelmente Crônicas, no tempo do exílio babilônico, tá? Então, a tradução judaica tanto afirma que pode ter sido Jeremias, né, mas há uma grande controvérsia sobre isso, não há um consenso sobre essa afirmação, e a tradução judaica também afirma que, né, foi um profeta, um homem que recebeu uma inspiração de Deus no período do exílio babilônico, ok? Então, nesse tempo, né, de que o povo estava exilado na Babilônia, surge então um profeta, um homem inspirado por Deus, que deixou aí registrado a história da família real e também a restauração, né, da queda lá no livro de Crônicas, tá bom? Então, são algumas suposições, não há um consenso sobre essa afirmação. Na página 234,
6.3 data e ocasião. Podemos pressupor que o autor tinha acesso aos documentos que registravam o ministério dos profetas e que já havia experimentado o exílio. Então, a tradução judaica, né, ó, se apoia muito nisso daqui, tá? Nesses textos, né? Aonde pressupõe-se que, né, eles beberam de uma fonte de registro de profetas que já havia ou estava exilado, né? Ou já tinha experimentado o exílio ou ainda possivelmente exilados, né? Então, por isso que há uma possibilidade desse livro ter sido escrito no período aí do exílio babilônico. Os relatos deveriam ser transmitidos aos remanescentes do exílio, dos sobreviventes que permaneceram na terra, do povo que voltaram do exílio, de todas as gerações dos que retornaram e que se sucederam àqueles que permaneceram na terra do seu exílio. A maioria dos estudiosos concorda que boa parte do livro foi escrito antes da destruição de Jerusalém, 586 a.C., e há concordância quanto à data da finalização do livro, 562 antes de Cristo. Então, temos aí então essas datas, né, e ocasiões aí para pensarmos. Tem uma recapitulação, pequena recapitulação aí já logo após essa fala, e nós vamos aí para o tema, né? Na página 234 ainda fala sobre o tema. O tema central do livro é a trajetória da monarquia dividida, chamando atenção para as diferentes metodologias de governo. Por um lado, Judá esteve relativamente estável, enquanto que Israel foi caracterizado mais pela sua instabilidade. Os temas podem ser variados, contudo, destaca-se, primeiro, né, o povo eleito de Deus, os agentes do reino de Deus servindo como profetas, a essência de Deus juntamente com a sua santidade e a casa de adoração, a aliança e a monarquia. Então, nós vamos vendo esse tema, né, que sofre essa variação, porque trata de todos esses assuntos aí dentro desses livros, né? Fala do povo eleito de Deus, fala dos agentes, né, do próprio Senhor, que serviram como profetas diante do povo e servindo a Deus, também da essência de Deus sobre a sua santidade e adoração, e a aliança, né, irmãos, aqui também mostrando mais uma vez a fidelidade de Deus, né, o compromisso de Deus para com o seu povo. A gente vê aqui um povo que peca contra o Senhor em todo o tempo, a maioria desse período aqui da história era um povo que pendia para outros deuses, com idolatria, um povo idólatra, um povo que deixava com que o sincretismo religioso tomasse conta. Então, nós vamos ver que o Senhor, em todo o tempo aí, agindo com bondade, misericórdia, com muita paciência para com o seu povo, né? Então, por isso que se destaca aqui a aliança como um dos temas deste livro. E também a monarquia, né? Que trata o livro, o nome do livro fala isso, né? Reis, né? Primeiro e segundo Reis, que vai contar a história dos reis do povo de Israel, de Judá e da família, de toda a família real. Então, vamos aí para o propósito do livro, na página 235. O livro registra os 4 séculos tumultuados, né? Com uma interpretação profética de como cada rei afetou o declínio espiritual tanto de Israel como de Judá. Revela como a história é regida pela lei moral, destacando a rebeldia, arrependimento, perdão, junto com a fidelidade de Deus, destacando a responsabilidade individual, né? Então, os irmãos lembram, né, que eu tenho falado desde o começo
desta matéria, né? Daquele ciclo vicioso que o povo aqui nesse período vivia, né? Então, o propósito do livro é registrar, né, os 4 séculos, 4 séculos tumultuado, né, 400 anos de muitas instabilidades espirituais, e por conta disso, né, ou se dá essa estabilidade espiritual por conta desse ciclo, né, vicioso que o povo vivia. O povo se rebelava contra Deus, então vinha um castigo. Depois esse povo se arrependia, né? Então via a graça de Deus e o perdão do Senhor. O povo contava então com a fidelidade de Deus, aonde o Senhor restaurava novamente a nação, né? Levantando reis e cuidando da nação. Então o povo viveu debaixo dessa perspectiva durante, né, durante todo esse período, praticamente 400 anos, vivendo repetidamente essa história, né, de rebeldia, arrependimento, perdão e reconciliação da parte de Deus. 6.6. Contudo, nós vamos ver aqui agora, né, irmãos, com tudo isso que a gente tem visto, né, temos visto, com tudo isso a gente vai ver que o livro ele tem uma estrutura e ele tem também um propósito, né, de ensinar não só naquele período ao qual foi escrito, como a gente tem visto durante toda a Bíblia, né, mas também tem um propósito de ensinar gerações futuras também como nós, né? Então vamos lá para o conteúdo e a estrutura do livro, no 6.6. Podemos destacar vários fatores, como por exemplo, nenhum rei de Israel serviu a Deus com o coração grato e dedicado, exceto Jeú, que serviu aos seus próprios propósitos. Olha só, irmãos, dos 19 reis de Judá que sucederam Salomão, 8 foram dedicados a Deus, 11 rebeldes, né? 11 deles rebelaram-se contra Deus, servindo outros deuses, tá bom? Então, olha só que interessante, né? Ó, 19 reis de Judá, 11 deles foram rebeldes, né? E nenhum rei de Israel serviu a Deus. Então, lembrando que nós estamos falando aqui de um reinado dividido agora, né? Um reinado de Israel, o reinado de Judá. Então, no reinado de Israel, nenhum rei, né, foi bom, com uma única exceção de Jeú. Já o reinado, né, ou o reis, né, o reinado de Judá, e nós vamos ver então que houve 19 reis. Desses 19, somente 8 reis, então, que andaram nos caminhos do Senhor e conduziu o povo de acordo com a palavra de Deus. 8 reis, né? Somente 11 deles foram rebeldes, né? Então, nós temos aí, se juntarmos os dois reinados, né, irmãos? Se juntar toda a nação, sem essa divisão, a gente vê então que a maioria, né, se dá na maioria dos reis, eles desagradaram ao Senhor, né? Trazendo aí consequências danosas para toda a nação do povo de Israel, ok? Nesses 400 anos, Deus revela-se paciente, compassivo, misericordioso e gracioso. Sua retidão e justiça não foram esquecidas, exibindo com ira com a maldição da aliança após ameaças, julgamento e advertências. O esboço do livro é muito simples, né? Nós temos aí praticamente duas divisões do esboço, desde a coroação até a morte de Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 11, e desde a divisão do reino até a morte de Acabe, capítulo 12 até o 22. Então, nessa divisão, nós temos aí, primeiro, desde a coroação até a morte de Salomão, do capítulo 1 ao 11, temos a conspiração de Adonias e a doença de Davi.
Temos o coração de Salomão como rei pelas 12 tribos, no capítulo 1 ainda, do verso 11 a 40. Últimos conselhos de Davi a Salomão, reinado de glória e prosperidade de Salomão, capítulo 2, 12 até o 10, 29. Decadência de Salomão e a sua morte, capítulo 11. A outra divisão, desde a divisão do reino até a morte de Acabe, que vão do capítulo 12 ao 22. Divisão do reino, capítulo 12 até o verso 24. O pecado de apostasia, a morte de Jeroboão, reinado e morte de Roboão, reinados de Abias, Asa em Judá, fim da primeira dinastia com Nadab, segunda dinastia em Israel, terceira dinastia, quarta dinastia e reinado e morte de Josafá em Judá, no capítulo 22. Em resumo, o livro de Reis fornece a história da relação de Deus com o povo da aliança durante o reinado de Salomão e dos demais reis até o cativeiro babilônico, né? Ou no tempo do cativeiro babilônico, tá? Então, como nós não temos a certeza da data da escrita do momento, essa fala ela deve-se então ser ou no tempo do exílio babilônico. Dos capítulos 1 ao 11, encontramos Salomão sucedendo por decreto de Deus e de Davi o trono real, governando por 40 anos, né? Deus aparece-lhe e abençoa em grande maneira, porém, por sua vez, as mulheres estrangeiras lhe extraviaram o coração, fazendo-o adorar aos ídolos. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter edificado o famoso templo de Deus. Após o capítulo 12, temos a divisão do reino até a morte de Acabe. Roboão recebe o reinado, né, o reino de seu pai, Salomão, mas Deus puniu a família de Davi, tirando-lhe 10 tribos que formaram a nação de Israel, enquanto os filhos ou descendentes de Davi continuaram reinando sobre Judá em Jerusalém. O livro de 1 Reis contém o relato dos reinados de Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá, reis de Judá. A apostasia de Jeroboão, fazendo 2 bezerros e levando o povo de Israel a afastar-se de Deus, levou a ter a rejeição do próprio Deus. Sucederam reis impuros e idólatras. Durante o reinado de Acabe, temos a história do ministério do profeta Elias, a seca, o sacrifício no Monte Carmelo, a morte dos sacerdotes de Baal, a chuva, a fuga e experiência com Deus, a depressão e morte. Então, nós vamos ver aqui, né, irmãos, essa apostasia percorrendo durante todo esse período aí do povo de Deus, durante esse tempo aí desses reis, né? Nós vamos ver aí que até mesmo Salomão, um homem de muitos feitos, né? Que sucede então o trono de Davi, que reina por 40 anos, né? Salomão reinou por 40 anos e no final da sua vida nós vemos aí uma decadência, né? De Salomão por aquele envolvimento com tantas mulheres, né? E concubinas, né? Mais de 1.000 mulheres, né? Isso, né? Que Salomão teve aí com as concubinas, né? Juntando aí as mulheres e as concubinas, ele bateu aí um recorde, né? Acredito eu aí, com mais de 1.000 mulheres aí, sobre a sua vida. Então, isso trouxe a queda, né? De Salomão, ou a decadência, melhor dizendo, né? Não podemos dizer a queda, mas a decadência do reinado de Salomão,
né? Então, deixando aqui um final não muito elegante da sua história. Então, o primeiro livro de Reis, ele registra todos esses fatos, né? E eu queria deixar aqui um destaque sobre o primeiro livro de Reis, que é o ministério de Elias, né? A qual nós encontramos aí o relato também dentro do primeiro livro de Reis. Elias, né? Ele é levantado como um profeta para confrontar o rei Acabe e a sua esposa, né, a rainha Jezabel. Ele desafia os profetas de Baal no Monte Carmelo, provando que só o Senhor é Deus, né? Sua, sua vida mostra a coragem que ele teve, a ousadia que ele teve, marcada por milagres e também alguns momentos de fraqueza, porque também era homem sujeito a fraquezas, e revela que Deus sustenta, né, o seu servo. Então, o ministério de Elias mostra tudo isso, né? Essa provisão de Deus, o cuidado de Deus, esse levante com ousadia desse homem, e o relato termina com Elias sendo levado ao céu em um redemoinho, né? Então, é interessante nós destacarmos aqui no livro de Primeira Reis esse grande ministério que é o ministério de Elias, né? Que foi marcado por grandes milagres, né? Um dos grandes feitos que esse homem fez, nos deixa ensinamentos até hoje, registrado aqui no primeiro livro de Reis, a qual ele então chama para si a responsabilidade como profeta dentro de dentro de uma geração, né, ou dentro de uma nação a qual tinha deixado o Senhor, uma geração que estava completamente desvirtuada dos caminhos do Senhor. Ele se levanta como um grande profeta ousado, né, já trazendo ali uma grande questão, né? Só existe um Deus, não há outros deuses, né? Então, o povo estava pendendo para adoração a Baal, então ele chama para poder então chamar a atenção da nação para mostrar quem realmente é Deus, né? Sobre aquela história que os irmãos já conhecem, que ele desafia, né, os sacerdotes ali de Baal, os servos de Baal, para que se manifestasse o único Deus verdadeiro. Então, é registrado aqui no livro de Primeira Reis esse grande ministério do profeta Elias, que também teve seus momentos difíceis, né? Logo após esse grande feito, nós vemos um homem que desafiou, né, todo um exército ali, um povo que pendia para a idolatria, todos os sacerdotes ali de Baal, ele desafia esses homens e um feito maravilhoso, onde ele manda encher de água o altar, né? E ali o Senhor manda fogo do céu, como uma língua como que de fogo, e recebe todo o holocausto, limpa toda a água, um feito maravilhoso, mata os profetas ali de Baal, e naquele momento, quando Jezabel sabe disso, né? Quando Acabe e Jezabel sabe disso, os irmãos sabem, estou aqui resumindo a história, mas Jezabel então manda uma notícia, né? Olha, eu vou também te matar, né? Assim como você matou os meus profetas, né? Você também terá a sua vida ceifada. E esse homem que acabou de desafiar um exército de sacerdotes, agora foge de uma mulher, né? Entra numa caverna, alguns até dizem que ele vive ali um momento de depressão, né? E o Senhor então anima ele, traz ele de volta à tona, então mostrando, né, irmãos, que todos nós temos momentos altos, baixos, mas sobretudo a gente vê o cuidado de Deus na vida desse homem, né? E a história termina de uma forma maravilhosa, onde Elias é levado num redemoinho, o Senhor o toma para si, né? E naquele momento, então, a gente vê o seu sucessor assistindo tudo aquilo, e nós vamos ver então o papel de grande importância desse sucessor que se dá no livro de Segunda Reis, ok? Que é o profeta Eliseu. Então, é isso. Nós estamos aí vendo
esses livros, né, de Primeiro e Segundo Reis, que conta a história desses povos, né, na verdade do povo de Israel, nesse reinado dividido e desses reis que trouxeram aí grandes danos para toda a nação de Israel. Nós vamos ver ainda hoje, agora no segundo vídeo, segundo livro de Reis, tá bom? Então, nós vamos aí finalizar esse primeiro vídeo para a gente já entrar no segundo livro de Reis, sem nenhum corte, e finalizar também as nossas considerações aqui no segundo livro de Reis. Amém? Então, Lorena, aquele cafezinho e voltamos daqui 3, 4 minutinhos.